Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Cirilo Joaquim dos Santos, na turma do 8º ano. Certo, amores? Então vamos para a nossa aula de hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro. Nós vamos começar fazendo a correção dos exercícios, tá? Que nós deixamos aqui do 1º ao 5º, da página 57 e 58. Nós temos aí o poema de Cora Coralina, Mascarados. Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda, com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Jovem, seja você esse semeador, semeia com otimismo, semeia com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Temos então aí a primeira questão, né? Ele diz que o poema de Cora Coralina apresenta uma ação que aparece em todo o texto. Que ação é essa? A ação de semear, gente. Então, se ele está semeando, então ele está pegando a semente e está plantando, né? Então, isso aí está mostrando uma ação que ele está fazendo. Então, o primeiro, a ação aí é semear. O primeiro ele pede para você organizar o poema em 3 partes, né? Nós organizamos aí, fizemos a divisão. Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de semente, é a primeira estrofe. Aí depois vem a segunda estrofe e depois a terceira. A letra A do segundo diz o seguinte: copie as palavras e as expressões a seguir, associando cada uma parte do poema. Aí nós temos aí a palavra ação, esperança, trabalho, obra inacabada, senso de coletividade e perseverança. Então, o trabalho e a obra inacabada, ela fica na primeira estrofe, quando ele diz assim, ó: o semeador saiu o semeador a semear, semeou o dia todo. Então é um trabalho, ele estava trabalhando. E uma obra inacabada, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de semente. Então ele ainda não tinha terminado, né? Ok, as outras palavras: senso de coletividade e perseverança. Ele está nessa segunda estrofe, quando diz assim: ele semeava tranquilo sem pensar na colheita. Ele não tinha essa questão de ser para ele, porque muitos tinham colhido, ele muito tinha colhido do que os outros semearam. Então ele tinha aquele senso de coletividade, de plantar não só para ele, mas também para outros que vierem por aí, porque o que ele colhia não era só o que ele plantou, ele estava colhendo também o que outras pessoas plantaram, né? Então aí nós temos a perseverança e o senso de coletividade. E temos aí a questão da ação e a esperança, ó. Jovem, seja você esse semeador, semeie com otimismo, semeie com idealismo. Então tá pedindo para você agir. E a esperança, né, quando ele diz, semeia com idealismo, sementes vivas da paz e da justiça. Então ele tem aí uma grande esperança. E a letra B, ele é mais pessoal, tá? Que outras palavras ou expressão podem ser associadas a cada partezinha do poema. Nós colocamos aí algumas, né? Trabalho, obra inacabada, senso de coletividade, perseverança, ação, esperança. A gente pode colocar aí também empatia, podemos colocar fé, né? Então são diversas palavras que podem caber aí dentro dessas estrofes aí. Agora o terceiro, nós temos aí o trecho, né? E à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de semente. No trecho destacado, à noite o apanhou, a autora personifica o substantivo noite. O que é personificar? É emprestar um substantivo, uma ação que é atribuída a humanos para coisas que não são humanas. Como se dá nessa frase a personificação? A personificação dessa frase se dá quando ela utiliza o verbo, né? O verbo que foi utilizado caracteriza uma ação humana, em que diz que à noite apanhou o semeador com as mãos cheias de semente. Então, ela usou uma ação humana, um verbo que caracteriza uma ação humana. Como é que à noite apanha uma pessoa? Exemplo, vocês estão fazendo alguma coisa escondida, a gente diz assim, ó: o pai da Catarina apanhou ela mexendo em suas coisas. É como se eu tivesse pegou ela mexendo em suas coisas. Aí é o mesmo exemplo. E à noite o pegou ainda com as mãos cheias de semente. E à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de semente. Como é que a noite vai apanhar, né?
A noite vai ver, a noite vai pegar ele, né? A noite, ela não é algo humano. Então, ele atribuiu uma característica humana a uma coisa que não é humana, tá? A letra B. Identifique entre os significados do verbo apanhar, apresentados a seguir, aquele que se refere ao sentido desse verbo apresentado nos versos do poema. Então, o primeiro, ele diz assim: o verbo apanhar, ele significa levar uma pancada ou uma surra? A noite deu uma pancada ou uma surra no semeador? Não. A 2, surpreender alguém em determinado estado, situação ou lugar. No caso, a noite aí, ela surpreendeu um homem, ela chegou, ela pegou o homem em certo momento? Sim. E o terceiro, ele assim, ser derrotado em uma competição, perder. A noite perdeu o semeador perdeu para a noite? Não. Então, a alternativa correta é a 2, tá? Em que a noite, ela apanhou, ela pegou, ela surpreendeu o homem, tá bom? O semeador. O quarto, ele diz o seguinte: transcreva do poema um verso que é possível observar a literação. Gente, a literação, lembrando que é aquela que é uma repetição de consoantes iguais ou semelhantes, né? Então, a gente vê assim, ó, saiu o semeador a semear. É uma literação. Qual é a consoante que eles estão utilizando aí? A letra S, ok? A letra B, de que maneira o uso da literação contribuiu para as variações no ritmo do verso e para as modulações no tom de voz, para você ler oralmente. Ele ficou parecendo aí um musical, né? Parece que a gente está cantando. Saiu o semeador a semear. Ele deu um ritmo à estrofe, tá? Eu não coloquei aí porque aí vocês mesmos podem colocar com as próprias palavras de vocês. Na letra C, em que estrofe o poema, a palavra semeador e o verbo semear foram empregados no sentido literal, denotativo, ou seja, aquele sentido real? A palavra semeador e semear. Foi lá, gente, nos 2 primeiros versinhos, quando ele diz assim, ó: saiu o semeador a semear e semeou o dia todo. Nessa parte aí, ela foi colocada denotativamente, ou seja, no sentido verdadeiro da palavra. Semeador saiu, que no caso foi o homem, saiu para semear e ele semeou o dia todo, ele plantou o dia todo. Então, aí ela foi colocada no sentido mesmo denotativo, no sentido literal, tá? Na letra deles assim: em que estrofe do poema a palavra semeador e o verbo semear foram empregados em sentido figurado, em sentido metafórico, aquele sentido que não é real? Quando ele já diz assim: jovem, seja você esse semeador, né? Seja você esse semeador, semeia com idealismo, com otimismo, né? Então, o semeador e o semeia, ele está aí no sentido figurado, ele não está aí para você ir plantar mesmo as sementes, para você ser aquele semeador mesmo de plantação. Ele está dizendo para você ser uma pessoa que plante coisas boas, que faça coisas boas, que realize coisas boas, para que coisas boas também possam ser realizadas. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, lá na terceira estrofezinha, tá bom? Na nossa terceira estrofe, a gente tem aí a resposta. E a letra E: que sentido o eu lírico pretende passar ao utilizar nessas estrofes a palavra semeador e o verbo semear em sentido metafórico, em um sentido figurado, em um sentido que não é real? Quando o eu lírico, que é como se fosse o narrador, a pessoa que está ali na história, ele usa esse termo semear e semeador no sentido figurado, ele está pedindo para o jovem ser um divulgador de ideias, que ele possa anunciar mensagens, que ele possa desenvolver trabalhos que visem a construção de um mundo melhor, que ele possa ser uma pessoa que faça coisas boas, que mostre coisas boas, porque quando ele vai fazer coisas boas, muitas coisas boas podem vir também através deles, tá? E o quinto: e você acha importante semear, mesmo sem a certeza de colher os frutos de suas sementes? Né? Essa daí é uma resposta mais pessoal de vocês, mas eu acho super importante semear. Se for no sentido denotativo, no sentido literal. Por que é importante semear? Por que é importante plantar? Plantar mesmo que não seja pra gente. Vocês podem ver aí exemplos, pés de mangas que tem aí pela aldeia Pé de Caju.
Muitos deles não foram plantados por... é capaz de nenhum deles ter sido plantado por vocês. Mas vocês comem do que vem deles. Isso significa o quê? Que pessoas que vieram antes de vocês fizeram a semeadura, plantaram e hoje vocês é quem estão colhendo. Se ninguém tivesse plantado, nós não estaríamos colhendo. Olha aí como seria ruim. Então é importante, isso no sentido literal, é importante que a gente plante, mesmo que a gente não colha, mas a gente vai estar ajudando outras pessoas a ter aquilo que nós gostaríamos, a aproveitar daquilo que nós também gostaríamos. E no sentido figurado, no sentido denotativo, é muito importante a gente semear, a gente fazer coisas boas, porque aí as outras pessoas também vão vendo essas coisas boas que a gente faz e elas vão fazendo, vão realizando, e quem sabe a gente pode transformar o mundo em um local melhor, não é isso? Então, gente, depois de nós termos aí feito a revisão do exercício, a correção, vamos estudar um pouquinho sobre os tipos de predicado, tá? Vamos só relembrar o que é predicado. Em uma oração, em uma frase, aquele de quem ou sobre quem o que a gente fala é o nosso sujeito, e tudo que sobra, gente, é predicado. Exemplo, Carlos foi para a escola. Quem foi para a escola? Carlos. Então, Carlos é o nosso sujeito e foi para a escola, que é o que sobrou, vai ser o nosso predicado, ok? Agora, vamos deixar um pouquinho de lado o sujeito e vamos para o predicado. Se o predicado, ele expressar uma ação, o verbo é a palavra mais importante desse predicado. Olha um exemplo aí. João cantou alto. Qual é o nosso predicado? Vamos ver. Quem foi que cantou alto, João? Então, João é o sujeito, o predicado é cantou alto. Cantou alto é uma ação? Sim, quem canta está fazendo algo, então é uma ação. Então, se ele está expressando a ação, qual é a palavra, a parte mais importante desse predicado? É o cantou ou é o alto? É o cantou, ok? Então, nós temos aí a parte mais importante dessa ação, dessa oração é o verbo cantar. O próximo, se o predicado ele expressar um atributo do sujeito, uma característica, algo desse tipo, a palavra ou a expressão com o valor adjetivo, ela vai ser a mais importante do predicado, não é mais o verbo, é a palavra ou expressão com valor adjetivo que vai ser mais importante no predicado. E nesse caso, o verbo ele vai ser o quê? Um verbo de ligação. Exemplo, Lúcia é inteligente. Quem é inteligente? Lúcia. Então, Lúcia é o meu sujeito, vou deixar ela de lado. Vou usar só o é inteligente. Inteligente, qual é a parte mais importante? É ou inteligente? Inteligente. Inteligente aí, ela é um atributo do sujeito, ela é uma característica da Lúcia. Então, se nesse predicado nós temos aí o atributo do sujeito, nós temos aí a característica, então a parte mais importante desse meu predicado vai ser esse nomezinho aí, ó, essa palavra inteligente. E o ele vai ser um verbo de ligação. Ok, gente, então nós vamos estudar agora sobre 3 tipos de predicado, tá? Predicado nominal, verbal e verbo nominal. Nós temos aí uma frase. O profissional está qualificado para orientar os pais. Quem está qualificado? O profissional. Então, o profissional é o nosso sujeito, vamos deixar de lado. Sobrou, está qualificado para orientar os pais. Esse é o nosso predicado. O está e ele exprime uma ação? Não. Se ele não exprime uma ação, qual é a parte mais importante aí desse meu predicado? Está qualificado para orientar os pais. É o nome qualificados, tá? Então, qualificado é o termo mais importante do predicado. Ele vai ser o meu núcleo do predicado, que é a parte mais importante. Então, é o núcleo do meu predicado. Logo, ele vai ser o quê? O meu predicativo do sujeito, tá? Quando o predicado apresenta como núcleo um predicativo do sujeito por meio de um verbo de ligação, porque está é um verbo de ligação, nós vamos dar para ele um nome de quê? Predicado nominal. Então, predicado nominal, a parte mais importante do predicado vai ser o nome e o verbo ele vai ser de ligação, ok? O próximo, muitos pais trabalham fora de casa. Quem trabalha fora de casa? Muitos pais, que é o nosso sujeito, vamos deixar ele quietinho. Ficou, trabalham fora de casa, que é o meu predicado. O trabalham, ele está exprimido em uma ação. Se ele exprime uma ação, ele vai ser o núcleo do meu predicado, o verbo, tá? O verbo é o núcleo do meu predicado.
Trabalham é o termo mais importante do predicado. Então, ele é o núcleo do predicado, pois expressa uma ação do sujeito. Quando o predicado apresenta como núcleo um verbo ou uma locução verbal, vocês se lembram o que é locução verbal? Quando nós temos mais de um verbo, um do ladinho ali do outro, tá? Então, a gente dá para ele o nome de predicado verbal. Predicado verbal, quando o núcleo do meu predicado, a palavrinha mais importante do meu predicado for um verbo ou uma locução verbal. Agora, nós temos aqui: o semeador trabalhava incansável. Quem trabalhava incansável? O semeador. E sobrou o quê? Trabalhava incansável, que é o meu predicado. O semeador é sujeito, a gente deixa de cantinho. Trabalhava incansável é o meu predicado. Aí agora aqui a gente tem duas formas. Trabalhava e incansável. Os dois são importantes, as duas palavras são muito importantes. Trabalhava significa uma ação. Incansável é um predicativo. Trabalhava e incansável são importantes, pois elas expressam a ação e também um atributo do sujeito. Quem era que estava incansável? O semeador. Quando o predicado apresenta dois núcleos, um verbo e um predicativo do sujeito, damos a ele o nome de predicado verbo nominal. Lembra o que é um predicado nominal? Quando nós temos um predicativo. O predicado verbal, quando nós temos o núcleo ali expressando uma ação. E quando nós temos os dois juntos, nós temos o predicado verbo nominal. Ah, tia, mas tem vezes que acontece assim e não é um predicado verbo nominal, ele é verbal. Como que eu posso saber com mais facilidade? É só você colocar assim, ó, e estava, antes do meu predicativo. Se eu fizer assim, ó, o semeador trabalhava e estava incansável. Se der certinho a frase e colocar o nome e estava antes do meu predicativo, antes da minha característica, ele vai ser um predicado verbo nominal, ok? Certo, amores, agora depois da gente fazer correção do exercício, estudarmos sobre os tipos de predicado, vamos agora responder os exercícios. O primeiro, segundo, terceiro e quarto, na página 58, 59 e 60. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.